Era para ser só mais um fim de tarde tranquilo, mas virou um pesadelo real. Isabelle estava dirigindo por um bairro elegante em seu Mercedes preto, curtindo um raro momento de paz depois de um dia tenso de reuniões. Nada chamava a atenção, além de talvez sua pele e o carro caro que dirigia. E foi exatamente por isso que ela foi parada por 2 policiais, sem motivo, sem justificativa. Só o preconceito agindo de forma descarada. O olhar dos agentes não deixava dúvidas. Desprezo, julgamento, superioridade. Mas o pior veio logo depois. Uma proposta nojenta, suborno, ou ela teria problemas. Uma chantagem escancarada vinda de quem deveria proteger. Mas Isabelle, uma mulher firme, honesta e de princípios inabaláveis, recusou. E foi aí que o inferno começou. Ofensas cruéis, racismo escancarado, misoginia violenta. Algemaram-na sem explicação. Atiraram à força do carro. A trataram como criminosa. A humilharam na frente de todos. Só que esses 2 policiais cometeram um erro gigantesco. Eles não faziam ideia de quem estava sentada no banco de trás. Não sabiam a força que aquela mulher carregava, nem o cargo poderoso que ela ocupava. Quando sua identidade for revelada, na delegacia será impossível para eles manterem a arrogância. Irão se dobrar, pedir desculpas, e o preço pelo que fizeram vai te chocar. O que começa com um abuso de poder nojento se transforma numa história de justiça, com uma reviravolta que você precisa ouvir para acreditar. O sol ainda pintava o céu com tons dourados quando o Mercedes de Isabelle cortava suavemente a estrada. Um cenário calmo, arborizado, quase cinematográfico. Atrás do volante, uma mulher negra na casa dos 40, exalando autoridade, inteligência e classe, mesmo vestindo apenas um terno sóbrio de trabalho. Ela acabava de sair da sede regional do FBI, onde atua como vice-diretora. Uma mulher de pulso firme, mente afiada e coragem incomum. A música clássica tocava suave, e seu olhar mostrava alívio. Ela voltava para casa. Mas a tranquilidade durou pouco. No retrovisor, as luzes vermelhas e azuis começaram a piscar. Uma sirene curta. Algo estava prestes a mudar. Ela franziu o senho. Não estava em alta velocidade nem cometera infrações. Com a cautela de quem entende a lei, sinalizou. Encostou com cuidado no acostamento, desligou a música, baixou a janela. E esperou. Mas o que estava prestes a acontecer iria marcar sua vida e virar manchete. A viatura parou a poucos metros de distância. A porta se abriu com um rangido, revelando 2 policiais. O primeiro a sair foi Ray Kovski, um homem de cerca de 50 anos, com um corpo pesado e uma expressão que misturava tédio com amargura. Era o tipo de pessoa que já tinha visto demais da vida e, deixado o pior disso, moldar quem ele era. Seus olhos analisaram o Mercedes luxuoso com rapidez, mas o olhar parou em Isabelle. Uma mulher negra ao volante. Um quase sorriso malicioso apareceu em seu rosto. Atrás dele veio o policial Mark Jenkins, claramente mais jovem, talvez com 30 e poucos anos. Tinha uma energia inquieta, uma mistura perigosa de entusiasmo e instabilidade. Quando Kovski viu o carro, virou-se levemente e murmurou para Jenkins com um tom carregado de preconceito. Veja, Mark, mulher negra, carro de luxo. Algo aí não bate. Tá na cara. Jenkins apenas assentiu com uma careta. Era como se os 2 compartilhassem uma mesma crença podre. A ideia de que riqueza e negritude não podiam andar juntas sem algo ilegal por trás. Kovski foi se aproximando do carro de Isabelle com passos lentos e pesados, enquanto Jenkins ficou para trás, com a mão no cinto, perto da arma. Os olhos atentos ao interior do veículo. Boa tarde, senhora, disse Kovski, com um tom forçado de cortesia que não escondia a falta de respeito. A senhora estava acima do limite de velocidade para esse trecho. A desculpa soou fraca, claramente inventada. Isabelle o encarou com firmeza e respondeu com calma. Boa tarde, policial. Acredito que estava dentro do limite, sim. Há algum motivo específico para a abordagem? Ela sabia exatamente onde aquilo ia dar. Kovski não se incomodou com a resposta. Manteve o olhar arrogante. Carteira de motorista e registro do carro, por favor, exigiu.
Com gestos lentos e calculados, Isabelle pegou os documentos na bolsa e no porta-luvas e os entregou sem desviar o olhar. Décadas de experiência no FBI a tinham ensinado a manter a calma e a observar tudo, cada palavra, cada expressão, cada movimento. Kowski examinou os papéis com falsa atenção, observando também o traje elegante de Isabelle e o relógio discreto mais caro em seu pulso. Repetiu o nome impresso na carteira em voz alta. Isabelle Sterling. Depois lançou outro olhar para dentro do carro. Belo carro, deve ter custado uma fortuna. Com o que você trabalha, hein? O tom carregado de insinuação. Aquilo não tinha nada a ver com a suposta infração. Isabelle controlou o incômodo e respondeu com firmeza. Minha profissão não tem relação com a abordagem policial. Poderia me informar qual foi exatamente a velocidade registrada? Enquanto isso, Jenkins circulava o carro, fingindo uma inspeção, espiando pela janela, como se procurasse algo errado. Era um teatro, tenso e deliberado. Kowski então deu de ombros. A velocidade é só uma parte. Também notamos que os vidros parecem escuros demais para a lei. E então, mais uma pérola. Francamente, alguém como você, sozinha, num carro desses, nessa hora, levanta suspeitas. Temos razões para acreditar que pode haver atividade irregular. Isabelle entendeu de vez. Eles estavam tentando criar problemas do nada. Policial, disse ela, com a voz agora mais firme. Meu para-brisa está em conformidade com a lei. Eu estou voltando do trabalho para casa, nada de incomum. A não ser que tenha evidências concretas de qualquer infração, quero meus documentos de volta. Kowski respirou fundo, irritado por não ver medo nos olhos dela. Então resolveu partir para outra abordagem. Inclinou-se levemente na janela e baixou a voz, tentando soar amigável. Senhorita Sterling, veja bem, às vezes os processos podem ser complicados. Podemos apreender o carro e aí você teria que ir ao tribunal, gastar tempo, dinheiro. Seria uma dor de cabeça, entende? Fez uma pausa, segurando o olhar dela. Mas olha, o dia tá bonito, a gente tá quase de folga. Talvez possamos resolver isso aqui mesmo entre nós. A senhora nos ajuda um pouco e a gente facilita as coisas. Entende o que quero dizer? E então, como quem dá a deixa final de uma chantagem, Kowski esfregou o polegar no indicador. O gesto universal de quem está pedindo dinheiro sem dizer a palavra. A tensão no ar era palpável, e o jogo de poder estava prestes a mudar de rumo. Kowski, com um sorriso cruel e a mão visivelmente estendida, fez um gesto claro, apontando para o dinheiro, deixando claro o que ele queria. Jenkins, por perto, fingia estar distraído, mas seus olhos traiçoeiramente se fixavam em cada movimento, esperando o desfecho. A ousadia do pedido fez um calafrio percorrer a espinha de Isabelle, mas sua reação foi fria, implacável. Ela já havia enfrentado corrupção e abuso de poder em sua carreira, mas encarar essa situação tão abertamente ainda a deixava furiosa. Sem um pingo de medo, ela fixou os olhos em Kowski e, com a voz firme, cortante como aço, disse: Primeiro, eu não fiz nada de errado. Segundo, jamais subornaria um policial. Se você tiver provas, me emita uma multa. Caso contrário, devolva meus documentos e me deixe continuar minha viagem. Ela fez uma pausa, sua intensidade aumentando a cada palavra. Seus atos desde o início mostram abuso de poder, discriminação e tentativa de extorsão. Pese bem seus próximos passos. O impacto foi instantâneo. Kowski, acostumado a intimidar, viu seu plano desmoronar diante da serenidade e firmeza de Isabelle. Ele não podia acreditar no que ouvia. Uma mulher, sem medo, desafiante. A raiva e o orgulho feridos explodiram, e o sorriso falso de profissionalismo desapareceu de seu rosto. Você acha que tem o direito de falar assim comigo? Ele rugiu, vermelho de raiva, o pescoço pulsando. Uma mulher negra dirigindo. Um carro de luxo. Aposto que deve ser uma prostituta de luxo ou traficante de drogas. Agora vem me dar lição de moral? Palavras racistas e sexistas começaram a escorrer de sua boca como veneno. Jenkins, sentindo a mudança na atmosfera, se aproximou, sua postura agressiva à medida que se posicionava ao lado de Kowski.
Escute aqui, senhorita, disse Jenkins, batendo na lataria do carro com os punhos fechados, tentando intimidá-la, com o barulho ameaçador. Isabelle manteve-se firme, o ódio queimando dentro de si, mas sua resposta foi calma, mas impositiva. Você está ultrapassando todos os limites. Exijo que me chamem um advogado agora e que me deixem falar com o comandante de vocês. Ela sabia que a situação estava se tornando cada vez mais perigosa, mas a injustiça gritante não a faria recuar. Kovacs, agora sentindo o golpe direto à sua autoridade, reagiu com escárnio. Você acha que tem o direito de fazer isso? Chamar advogado, comandante? Não aqui. Ele se virou para Jenkins com um olhar de comando. Prenda ela. Resista à aplicação da lei. Perturbe a ordem pública, qualquer coisa. Mas faça ela pagar por isso. Sem hesitar, Jenkins abriu a porta e a puxou para fora do carro com brutalidade. Isabelle sabia que qualquer resistência física daria aos policiais a desculpa perfeita para usar mais força. Então saiu devagar, mas sua voz nunca vacilou. Vocês não têm o direito de me prender. Isso é ilegal. Mas as palavras de Isabelle caíram em ouvidos surdos. Jenkins, com uma força desnecessária, torceu seu braço fazendo-a gritar de dor, enquanto as algemas eram apertadas cortando sua pele. Kovacs assistia à cena com uma satisfação cruel, observando o sofrimento dela. Eu te avisei. Teimosia só faz você se machucar, murmurou, soltando insultos dirigidos à sua raça e aparência. Quando finalmente a empurraram para o carro de patrulha, Isabelle manteve-se imóvel, os olhos fixos em frente sem expressão. O espaço apertado do carro, com a divisória de malha, não a intimidava. Por dentro, sua raiva fervia, mas sua mente estava clara. Cada detalhe estava gravado em sua memória, e ela sabia que isso não acabaria aqui. O carro de patrulha acelerava pela estrada deserta, deixando o luxuoso Mercedes Classe S estacionado sozinho, sob o pôr do sol que se esvaía. Dentro do carro, Kovacs e Jenkins continuavam a zombar e provocar a mulher no banco de trás, rindo e falando sobre como lidariam com ela na delegacia. Eles estavam completamente imersos em sua arrogância e ignorância, sem perceber que estavam escoltando uma das figuras mais poderosas da Polícia Federal. O que não sabiam é que o verdadeiro tormento estava prestes a chegar, e ele estava vindo direto para eles. O carro parou no estacionamento da delegacia local, um prédio de 2 andares, de tijolos envelhecidos e sem vida, escondido em um canto isolado da cidade. Kovacs e Jenkins saíram primeiro. Abriram a porta de trás e arrastaram Isabelle para fora, com a mesma atitude rude e paternalista de sempre, como se ela fosse uma criminosa perigosa. A acompanharam por um corredor úmido e mofado, em direção ao balcão de atendimento. Atrás do balcão estava o sargento Miller, um homem de meia idade com cabelos grisalhos e óculos grossos. Ele levantou os olhos dos papéis que estava escrevendo quando Kovacs e Jenkins entraram com a mulher algemada. "O que temos aqui, Kovacs?" perguntou o sargento Miller, com um tom comum, como quem está acostumado a fazer prisões no final do expediente. "Peixe grande, sargento", respondeu Kovacs, empurrando Isabelle na direção do balcão. "Resistência à prisão, conduta desordeira, desobediência, direção suspeita, o que quiser." Ele colocou a carteira de motorista e o registro do veículo de Isabelle sobre o balcão. "Vamos prender isso aqui." Jenkins ficou ao lado dele de braços cruzados, sorrindo. O sargento Miller olhou para os papéis, colocou os óculos no lugar e começou a digitar as informações no sistema. Olhou para a mulher algemada, que permanecia ereta e silenciosa, com o rosto impassível e destemido. Seus olhos estavam fixos, à frente desafiadores, algo incomum para os prisioneiros que ele geralmente via. Ele leu o nome na carteira de motorista, Isabelle Sterling. O nome parecia familiar, mas ele não conseguia identificar de imediato. Começou a digitar no sistema, seguindo o procedimento padrão. Quando olhou para cima e fez a pergunta rotineira para completar o perfil, foi nesse momento que a arrogância de Kovacs e Jenkins estava prestes a se desintegrar. Com uma voz calma e clara, Isabelle respondeu à pergunta do sargento Miller,
a vice-diretora do Federal Bureau of Investigation. Um silêncio mortal caiu sobre a sala. A caneta que o sargento Miller segurava escorregou de sua mão e caiu com um ruído seco na mesa. Sua boca se abriu, os óculos escorregaram pela ponte do nariz. Ele olhou para Isabelle, depois para a tela do computador e novamente para ela, com os olhos arregalados de incredulidade começando a piscar de terror. A vice-diretora do FBI? Gaguejou ele, sua voz trêmula. Ele sabia o que isso significava. Era um dos cargos mais poderosos da polícia, perdendo apenas para o diretor do FBI. Em um instante, ele compreendeu o desastre que havia se abatido sobre aquela pequena delegacia. Mas a reação do sargento Miller foi nada comparada à de Kowski. E Jenkins, no momento em que ouviram as palavras a vice-diretora do FBI, o mundo dos dois policiais desabou sob seus pés. Seus rostos passaram de vermelhos de presunção para um pálido fantasmagórico. O sorriso de Jenkins congelou e se distorceu. Ambos arregalaram os olhos, olhando para Isabelle como se estivessem vendo um fantasma vindo do inferno. O suor frio brotou, encharcando os uniformes deles. Eles entenderam tudo em um piscar de olhos. Não haviam apenas prendido uma cidadã qualquer, haviam insultado, algemado, tentado chantagear e incriminar um dos chefes do FBI. Eles atacaram um poder tão grande que jamais imaginaram. Suas carreiras se foram. Sua liberdade provavelmente também estava prestes a desaparecer. Kowski, com os joelhos fracos, cambaleou e quase caiu, incapaz de compreender o que acabara de acontecer. O som do impacto dos joelhos de Jenkins e Kowski contra o chão frio ecoava pela sala, seus corpos tremendo de pavor diante da figura imponente de Isabelle, que permanecia imóvel, mesmo ainda algemada. O sargento Miller e outros policiais assistiam, atônitos, ao que se tornara um cenário surreal. Kowski, com o rosto marcado pelo suor e lágrimas, levantou os olhos em um gesto de desespero. Sua voz trêmula mal conseguia sair. Deus, por favor, nós não sabíamos, por favor, nos perdoe. Jenkins, ainda mais desconcertado, desabou no chão, seus ombros sacudindo enquanto soluçava. Eu sinto muito, muito mesmo. Foi um erro, um terrível mal-entendido. Não sabíamos o que estávamos fazendo, por favor, não nos destrua. Temos famílias, por favor, nos dê uma chance. Seus pedidos desesperados e humilhantes eram uma sombra da arrogância e brutalidade que haviam demonstrado apenas momentos antes. A atmosfera na delegacia estava carregada de tensão e medo, mas Isabelle não vacilava. Ela olhou para os dois homens, de joelhos com um desprezo inabalável, e sem sequer digná-los com uma resposta, virou-se para o sargento Miller. Sua voz foi calma, mas carregada de autoridade. Sargento, tire minhas algemas e ligue para seu comandante imediatamente. E além disso, avise o escritório de campo do FBI sobre este incidente. Eles precisam enviar agentes para cá agora. O sargento Miller parecia ter acordado de um pesadelo, seus olhos arregalados, e com as mãos trêmulas procurou desesperadamente pelas chaves das algemas. Quando finalmente as encontrou, destravou as algemas de Isabelle e apressou-se em pegar o telefone, relatando a situação para seus superiores com a voz cheia de pânico. O verdadeiro tumulto estava apenas começando. A notícia de que a vice-diretora do FBI, Isabelle Sterling, havia sido ilegalmente detida, insultada e extorquida por dois policiais locais, correu como fogo. A repercussão foi imediata e brutal, tanto na delegacia quanto nos escalões mais altos da cidade e do governo federal. O chefe de polícia, o prefeito e outras figuras de autoridade chegaram rapidamente, seus rostos refletindo tensão, vergonha e um medo visível. Em pouco tempo, agentes do FBI, incluindo o agente especial encarregado, tomaram conta da situação, pedindo desculpas à vice-diretora Sterling, mas ela as recebeu com uma frieza profissional. O único objetivo dela era garantir que a justiça fosse feita. Kowski e Jenkins não tiveram nem tempo de processar o que estava acontecendo. Imediatamente foram suspensos sem remuneração, despojados de suas armas e distintivos e colocados em total isolamento. Os interrogatórios começaram de imediato, conduzidos por uma força-tarefa
que incluía a Divisão de Assuntos Internos da Polícia, agentes do FBI especializados em corrupção governamental e violações de direitos civis. Diante da montanha, de evidências e da pressão esmagadora, ambos cederam rapidamente, confessando grande parte de seus crimes, embora tentassem em vão jogar a culpa um no outro. Uma investigação abrangente foi iniciada, envolvendo todas as instâncias possíveis. Câmeras de painel, registros de patrulha, testemunhos e até mesmo as tentativas de extorsão e as acusações de prisão ilegal. Os registros de trabalho de Kowski e Jenkins revelaram um histórico sombrio, com reclamações de bullying e discriminação envolvendo Kowski e casos de uso excessivo de força por parte de Jenkins. Como o caso envolvia um funcionário de alto escalão do FBI, as evidências de culpa eram claras e irrefutáveis. O processo de acusação avançou rapidamente, com o gabinete do promotor público e o Departamento de Justiça tomando as rédeas. Kowski e Jenkins enfrentaram uma série de acusações criminais sérias, tanto em nível estadual quanto federal, incluindo violações de direitos civis, extorsão sob o manto da lei, detenção ilegal e abuso de poder. O caso de Ray Kowski e Mark Jenkins rapidamente se tornou uma das maiores polêmicas do país. As evidências contra eles eram tão claras e contundentes que não havia espaço para dúvida. O testemunho de Isabelle Sterling, vice-diretora do FBI, foi crucial, não apenas como vítima da injustiça, mas também como uma autoridade respeitada na aplicação da lei. Suas palavras tiveram um peso incomparável. A defesa de Kowski e Jenkins tentou em vão desviar a atenção para falhas no sistema ou sobrecarga de trabalho, mas os argumentos soaram vazios frente ao comportamento malicioso e premeditado dos réus. O julgamento foi rápido, com o júri deliberando pouco tempo antes de alcançar um veredicto claro. Ambos, Kowski e Jenkins, foram considerados culpados de todas as acusações mais graves. A sentença foi um marco para a justiça. O juiz federal que presidiu o caso fez questão de destacar a gravidade da traição à confiança pública e os perigos do racismo e da corrupção dentro das forças policiais. Ele reforçou a necessidade de uma punição severa, não só para esses dois, mas para desencorajar qualquer tentativa de abuso no futuro. O veredito final foi uma pena de 15 anos de prisão federal para ambos, um reflexo da gravidade dos crimes cometidos, especialmente por se tratar de crimes federais e pela posição elevada da vítima. A condenação foi celebrada por ativistas de direitos civis e pelo público em geral, que viu nisso uma vitória significativa contra o abuso de poder e a discriminação racial. O caso não só chamou a atenção nacional, como também gerou mudanças profundas nos departamentos de polícia, forçando uma reavaliação dos processos de treinamento, supervisão e disciplina nas corporações policiais. O departamento, onde Kowski e Jenkins trabalhavam, passou por uma reforma extensa, e as agências federais, juntamente com a comunidade, mantiveram um olhar atento sobre as mudanças. Para Isabelle Sterling, o veredicto trouxe um sentimento de justiça, mas também uma tristeza profunda sobre o estado da sociedade. O incidente, embora doloroso, apenas fortaleceu sua determinação de continuar lutando por mudanças reais no sistema jurídico. Ao voltar para casa naquela noite, ao pôr do sol, ela sentiu que a batalha estava longe de terminar, mas também se sentiu mais motivada do que nunca. Sua missão estava clara: lutar por igualdade, justiça e integridade, e usar seu poder para garantir que casos como aquele nunca mais acontecessem. Sua mensagem final ficou gravada: ninguém, independentemente de sua posição, está acima da lei. O abuso de poder e o preconceito serão punidos. A justiça, embora demore, sempre prevalecerá. Se você se impactou com esta história, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Amanhã teremos outra história poderosa e significativa para você.